Enquanto tem pessoas que ficam horas acordadas em busca de uma solução ou medidas que podem amenizar os problemas, outras não perdem a oportunidade de tirar aquela sonequinha. Em alguns países, inclusive, esse costume é uma tradição, mas nem todos concordam com os seus benefícios. E para falar sobre isso, estamos recebendo uma convidada super especial, né, Jean? Doutora Andréia, que é neurofisiologista. Neurofisiologista, isso mesmo. Difícil o nome, né? Eu confesso que eu nem sabia, fiquei sabendo hoje que existe essa área da neurologia. Exato. Seja bem-vinda, viu, Muito doutora? obrigada, obrigada. O que um neurofisiologista cuida? Ou do que ele cuida, do que ele faz? O neurofisiologista cuida de algumas áreas da neurologia, as áreas, avaliação funcional dentro da neurologia. Então, a gente que faz alguns exames, o eletroencefalograma, que mede a atividade do cérebro, a eletromiografia, que mede a relação do nervo com o músculo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a polissonografia, que é aquele exame que avalia o sono da pessoa. A pessoa passa a noite no laboratório, sendo toda registrada, fios para todo lado, e a gente mede a quantidade e principalmente a qualidade do sono. Então serve para quem tem apneia do sono, para quem ronca, para quem tem insônia. Dificuldade de dormir, né? Dificuldades para dormir de vários tipos. Agora, a gente está falando aqui dessa soneca. A soneca é durante o dia, à tarde, né? Que algumas pessoas têm esse costume. Inclusive, eu falei aqui sobre alguns países que têm essa tradição. As pessoas, na hora do almoço ali, elas sempre vão lá e dão aquela sonequinha. No interior também. Siesta, no México, acho que isso é. Em algumas cidades do interior, as pessoas têm esse costume. Agora, essa sonequinha, ela é benéfica para o corpo, para a saúde? Isso aí, essa que é a polêmica de hoje, não é? Em algumas situações ela é boa, ela é benéfica, em outras situações ela é prejudicial, tá? E aí, qual que é a diferença? Você deve conhecer gente que te fala assim, se eu não dormir à tarde, se eu não der uma sonequinha depois do almoço, eu não sou ninguém. E outras pessoas que dizem que se dormirem, ficam acabadas, se acordam mal, acordam de mau humor, acordam com dor de cabeça, cansadas, etc. O que acontece? O nosso sono fisiológico, pelo menos quando a gente já é adulto, né? Porque a gente falava aqui antes, assim, na criança, claro, é diferente. A criança ainda tem um sono fragmentado em várias etapas. Então, a criança realmente precisa do sono durante o dia. É até bom quando ela dorme, porque a criança agita mesmo, daí ela dorme. Se ela não tem o sono dela durante o dia, ela fica irritada, fica agitada, etc. Mas no adulto, a gente já tem, o nosso sono já é concentrado todo durante a noite. Então, fisiologicamente, o ideal seria que a gente dormisse um sono bom, de boa qualidade, numa quantidade suficiente, só durante a noite e não dormisse durante o dia. Por quê? O que acontece? Quando a pessoa que dorme a quantidade ok, adequada, de boa qualidade durante a noite, tem uma concentração de certas substâncias no sangue ao longo do dia que vão propiciar um sono bom na noite seguinte. E se a gente dorme durante o dia, se a pessoa dorme durante o dia, é como se ela gastasse essas substâncias favorecedoras do sono. E aí, quando for de noite, ela vai ter dificuldade para dormir. Então, a principal contraindicação do sono durante o dia é para aquelas pessoas que já têm uma queixa de sono, já têm uma insônia, já se queixam de não dormir, de ter dificuldade para dormir, de não dormir bem. E aí, o estranho é que essas pessoas são pessoas que durante o dia ficam cansadas, ficam com sono e se tem uma oportunidade vão dormir. É isso que eu ia dizer. É pior. Mas ele está com sono e aí ele não dorme bem à noite. Não dorme bem à noite, fica com sono. Aí dorme durante o dia, ela vai prejudicar o sono da noite seguinte. E aí aquilo ali vai virar uma bola de neve. Isso contribui então com a insônia? Contribui com a insônia. Quem tem insônia não deveria dormir durante o dia, Agora, não deveria fazer essa cesta. A qualidade do sono durante a tarde é a mesma do sono que nós temos à noite? Essa aqui é a questão. O que acontece? Durante a noite a gente tem um ciclo, a gente dorme, o sono não é sempre igual, a gente tem sono superficial que vai se aprofundando, vai para um sono profundo, chega naquele sono REM, que é o sono dos sonhos, etc. À tarde, se a gente dormir um pouquinho, e aí você deve conhecer algumas pessoas que falam assim, eu durmo 10, 15 minutos e fico ótimo. Se a gente dormir um pouquinho, a gente faz só aquele sono superficial e um comecinho de sono, fase 2 ou 3, acorda 10, 15, 20 minutos, no máximo meia hora depois, geralmente bem-estar.
Se a pessoa dorme mais, o que acontece é que muita gente que está cansada acaba dormindo 2 horas. Ela já entra naquele sono profundo, já tem mais relaxamento muscular. O despertar nessa hora é muito difícil. E é o despertar nessa hora de relaxamento muscular, etc., que deixa a pessoa mal-humorada, cansada, sem energia para continuar as atividades. É isso que eu ia te perguntar. Que é a diferença. Isso tem influência na nossa cabeça, no nosso psicológico, né? Porque eu acordo, vou jogar aqui a minha indignação. Eu acordo, se eu dormir à tarde, pode ser 10, 15, 3 horas, eu acordo sempre muito mal-humorado. Eu pensava que eu era muito diferente de todo mundo da vida aqui. Que eu falava assim, nossa, eu dormir à tarde me estraga, eu fico estragado, me dá dor nas costas, mexe com o nosso psicológico. Com certeza. Você não tem esse padrão de sono de quem dorme aqueles 20 minutos à tarde e dorme à noite. Então, seu sono está todo concentrado à noite. Se você vai dormir durante o dia, que não é o seu hábito, você dorme durante o dia, o seu organismo acha que você já está começando o sono da noite. Ele quer fazer uma noite inteira. E aí você acorda ele 2 horas depois, ele se revolta, porque ele não teve a noite inteira ainda. Aqui, né? Ele quer continuar a noite inteira. Agora, com relação ao sono, a gente que vai abordar muito a questão da soneca do dia, durante o dia, mas vamos aproveitar você enquanto especialista para falar do sono. Qual que é o ciclo ou os ciclos do sono, de um sono ideal, de um sono saudável? E como é que essa pessoa que vai dormir, ela tem que se preparar para fazer todas as fases? Como você disse, o sono tem várias fases. Exatamente. Nós vamos voltar na soneca depois, que eu vou te contar para quem que a soneca pode ser boa. Essa seria a minha próxima pergunta. Para quem que ela vai ser boa. Mas vamos falar do sono da noite, sim, porque isso é importante. É aquilo que eu falei, o sono ele tem fases diferentes. Ele começa com um sono superficial e vai aprofundando. No primeiro terço da noite é quando a gente faz mais sono profundo, o sono que a gente chama sono de ondas lentas. Que é um sono que realmente te descansa o corpo, etc. Na segunda, terceira fase da noite é quando a gente faz mais o sono REM, que é aquele sono que a gente sonha e é o sono que consolida aprendizado, faz a cabeça ficar pronta para novos aprendizados no dia seguinte, etc. Quem não faz esse ciclo completo vai ter prejuízo no dia seguinte, vai ter dificuldade de concentração, vai ter dificuldade de memorização, de aprendizagem, vai ter um transtorno de humor, assim, vai ficar irritado, irritadiço, etc. Para a gente ter esse sono de boa qualidade, tem que ter o primeiro terço, que tem o sono de onda lenta, e tem que ter o último terço, que é o sono que tem mais sono REM. O problema é que com os compromissos do dia a dia, etc., muita gente acaba interrompendo o sono antes da hora, dormindo menos quantidade do que deveria. Então fica privado do último terço da noite, que é onde predomina o sono REM. Você já deve ter visto aquela experiência assim de uma pessoa que sempre acha que está devendo sono, dorme pouco, acorda cansada, etc. E que no fim de semana, quando pode, dá aquela outra dormidinha. Sim. E nessa dormidinha que sonha muito, é porque sonha muito exatamente porque está fazendo bastante sono REM. O sono, eu já ouvi dizer que você não repõe sono perdido. Você não repõe sono perdido, e aí vai entrar o cochilo. O que acontece? Nunca é a mesma coisa dormir picado e fazer esse ciclo completo. Para fazer esse ciclo completo, você tinha me perguntado, o ideal é que a pessoa tenha uma rotina de horários regulares para deitar, horários regulares para levantar, que tenha um período de relaxamento antes de deitar, né? Que tenha uma rotina de relaxamento antes de dormir, mas que na hora que ela se deite para dormir. Não se deite para assistir televisão, não se deite para ler, ela se deite para dormir. Faça o que ela tem que fazer antes. Assista a televisão fora do quarto. O sono tem que ser sagrado. Aí ela faz o relaxamento, ela faz a oração dela e vai para a cama para dormir. O ideal é que seja assim. E sempre em horários mais baixinho, assim. A gente até fala mais baixinho porque a gente quer que vai relaxar. Então, se vai assistir um filme, tem que ser uma coisa tranquila. Não é um suspense, não é um filme de terror. Vai ouvir uma música, é uma música meditativa, não é uma coisa pesada. Você até falou desses exames que medem o sono, né? Que a qualidade, quantidade. O que seria mesmo a qualidade, a quantidade? Quais seriam esses medidores? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também o risco da apneia, doutora. A gente sabe que a apneia é um grave vilão de alguém que não dorme, porque a pessoa acorda pela manhã e como se não tivesse dormido à noite, lutando para conseguir dormir. Eu queria que você falasse. A apneia e o ronco, né? Porque o ronco tira o sono de muita gente. O ronco tira o sono de quem está do lado. O ronco, às vezes, é um prenúncio, é um indício de apneia, exatamente. Bom, quantidade. O fundamental é saber que não existe uma quantidade
igual para todo mundo, prescrito. Olha, o sujeito tem que dormir 8 horas por noite. Não existe isso. Cada um tem a sua necessidade. A gente fala muito dessas 8 horas porque se a gente pegar uma população, a maior parte das pessoas, a necessidade média é de 8 horas. Mas tem gente cuja necessidade é de apenas 5, 6 horas, às vezes 4 horas de sono. E, por outro lado, tem aqueles que a gente fala dormidores longos, que precisam de 12 horas de sono para ficar bem. Mas isso não tem a ver com a qualidade também? Quem não dorme muito bem precisa de mais Isso eu estou tempo. falando do sono fisiológico. Se você dormir normal, um sono bom, a gente sabe que tem gente que precisa, a maior parte precisa em média de 8 horas. Cada um tem que saber a sua necessidade e o jeito de saber a resposta é como é que você acorda no dia seguinte? Como você acorda no dia seguinte? Se você acorda bem disposto, sentiu que descansou, etc., é porque você dormiu a quantidade e a qualidade certas. Se você acorda com dificuldade, cansado, às vezes se sentindo pior do que na noite quando foi deitar. Tem gente que fala assim, olha, parece que eu corri uma maratona à noite, eu acordo pior do que eu fui deitar. Isso é um indício de que ou a quantidade é pouca ou a qualidade é ruim. Ou você sonhou que você estava numa maratona Ou você mesmo. sonhou que Aí que está outra coisa. Olha só, você lembrou de um distúrbio interessante do sono. Tem a fase dos sonhos, a fase REM, é uma fase em que o cérebro desliga completamente o corpo da pessoa. A pessoa pode sonhar que está na maratona, que está fugindo do ladrão, que está tudo, mas o corpo dela está absolutamente inerte. É uma fase que, se você vê uma criança dormindo, é uma fase que o olhinho mexe depressa, porque é como se ela estivesse olhando tudo que está acontecendo no sonho. Um adulto também, tá? O olhinho mexe depressa, mas o corpo está completamente flácido. Você faz assim, a mão cai. Mas então, e é uma fase corpo não difícil tá de acordar. O corpo não Por que a gente responde acorda, então, por quando faz a proteção. corrida maratona? O corpo não responde por proteção, porque imagina se você fosse fazer tudo que você está sonhando, você ia sair batendo em quem está do lado. Mas a impressão que a gente tem é que a gente está fazendo isso. Não, mas é a cabeça que cansa, não é o corpo. E existe uma doença que é o distúrbio comportamental de sono REM, que cria um defeito exatamente nesse desligamento do corpo. O corpo não desliga. Então, a pessoa, enquanto está sonhando, ela faz o que ela está sonhando. Então, assim... Essas pessoas que têm esse comportamento, então é um distúrbio? É um distúrbio de sono, que tem que procurar o médico e que tem tratado. Existe medicamento se rebate o tempo todo, né? Se mexem, batem... E aqui se conversam à noite? E atuam o sono. Quem conversa à noite? É o sonilóquio, é um outro distúrbio, é uma parassonia, a gente fala. Mas, de uma maneira geral, o sonilóquio é uma parassonia, a gente fala, benigna, assim, que não tem maiores problemas. E o sonâmbulo? A não ser que a pessoa conte coisas que não devia. E o sonâmbulo? Não, tem gente que conta, né? Tem gente que conta que não devia. Aí arruma um problema no outro dia. Aí fica alguém esperando acordado. Para tirar a satisfação. Exatamente. Mas e o sonâmbulo? O sonâmbulo é uma outra parassonia parecida com essa do sonilóquio, diferente daquela do sono REM. Porque o sonambulismo acontece na fase não REM de sono. Então é uma fase em que a pessoa não está tão relaxada, mas também não está com sono tão profundo. Então, o sonâmbulo, ele é capaz até de se proteger, ele é capaz de levantar da cama, caminhar, desviar dos obstáculos, etc. Eu conheço uma pessoa que já jantou dormindo. Sem Sou saber. eu Ele não, acordou, gente. ele acordou na última garfada. Não, E o que eu estou fazendo aqui, né? O risco do sonambulismo, obviamente, é que a pessoa se coloque em situações de perigo. Por exemplo, se a pessoa mora num prédio que não tem grade na janela e ela confunde, no sono dela, ela confunde uma janela com uma porta. Ou pega uma faca no Isso pode ser reflexo, vai doutora? preparar o jantar e se machuca. Isso pode ser reflexo de um dia agitado, de alguém que está com muitas dificuldades, alguém que está ansioso, escravo de dívida, aquela situação toda. Então a pessoa vai deitar completamente presa nas suas angústias e aí ela tem um sono... Ou do contrário também, uma vida indolente, aquela coisa do camarada à toa demais.